E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho no mundo dos mistérios? Hoje a gente vai se aventurar em 3 casos de desaparecimento que até hoje ninguém conseguiu decifrar. É isso aí. Histórias que te deixam de cabelo em pé, sabe? Daquelas que você fica pensando, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, mas no final as perguntas continuam sem resposta. Pois é. E para a gente desvendar esses mistérios, a gente vai viajar da Alemanha para os Estados Unidos, passando por lugares paradisíacos e paisagens sinistras. Tudo isso para entender o que aconteceu com pessoas que simplesmente sumiram do mapa. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve no canal Renato Mendonça e deixa o like. É isso aí. Bora aumentar essa comunidade de investigadores de plantão. Isso. E já que a gente está falando de sumiços misteriosos, o primeiro caso que a gente vai analisar é o do Lars Mittank, um alemão de 28 anos que, em 2014, viajou para a Bulgária com os amigos. Era para ser uma viagem tranquila, sabe? Praia, festas, curtição, mas as coisas tomaram um rumo, bem sinistro. O Lars estava curtindo as férias com os amigos, mas teve uma noite que mudou tudo. Uma briga num bar, um ataque misterioso. E a partir daí nunca mais foi o mesmo. Exatamente. Yeah. Parece que a partir dessa noite o Lars mergulhou num pesadelo. E a gente vai tentar entender passo a passo o que aconteceu com ele. Que história, hein? Me lembro bem quando esse caso veio à tona, todo mundo buscando informações, tentando entender o que tinha acontecido. É verdade. E o que mais me intriga nesse caso é que, aparentemente, o Lars era um cara normal, sabe? Sem histórico de problemas psicológicos, um bom filho, trabalhador, e de repente, bum, algo acontece e ele se transforma completamente. Parece que a chave virou na mente dele, né? A gente vai desvendar essa história juntos, analisando cada detalhe, cada pista, cada teoria. Mas vamos começar do começo. Em junho de 2014, o Lars Mittank, um jovem alemão, decide viajar com os amigos para a Bulgária para curtir as férias. Sol, praia, festas. A viagem parecia perfeita. Até que, na noite de 5 de julho, tudo mudou. O Lars e os amigos estavam num bar assistindo a um jogo de futebol quando rolou uma discussão com os torcedores rivais. E essa discussão, que parecia algo banal, acabou se transformando num pesadelo pro Lars. Pelo que sabe, essa discussão acabou numa briga feia e o Lars acabou sendo agredido. Parece que ele se envolveu na confusão para defender um amigo e acabou levando a pior. A agressão foi tão violenta que o Lars teve o tímpano rompido. Imagina a dor, o susto, a sensação de vulnerabilidade. Com certeza essa agressão mexeu muito com ele. E para piorar a situação, ele começou a ter medo. Achar que estava sendo seguido, perseguido. A paranoia tomou conta da mente do Lars, né? Ele passou a desconfiar de todo mundo, a ter medo de sair do hotel, achar que os agressores estavam atrás dele. Ele ligava para a mãe dele, a Sandra, em pânico, falando coisas sem sentido, dizendo que estava com medo, que não confiava em ninguém. Imagina o desespero da mãe dele recebendo essas ligações. Dá pra imaginar a angústia da Sandra, né? Sem entender o que estava acontecendo com o filho a milhares de quilômetros de distância. Totalmente. E essa paranoia do Lars só aumentava. Ele chegou a pedir para a mãe cancelar o cartão de crédito, achando que alguém tinha acesso aos dados dele. A mente dele estava dominada pelo medo, pela desconfiança. Ele não conseguia mais distinguir o real do imaginário. E aí, para completar o cenário de terror, o Lars precisava voltar para a Alemanha, mas com o tímpano rompido, ele não podia voar. A mudança de pressão durante o voo podia agravar a lesão e causar ainda mais dor. Então ele teve que adiar a volta e ficar na Bulgária. Sozinho. Os amigos voltaram para a Alemanha e o Lars ficou lá, sozinho, com paranoia cada vez mais intensa. Isolado, com medo, sem saber em quem confiar. Dá pra imaginar como ele devia estar se sentindo, né? Imagina. E aí, no dia 8 de julho, o Lars foi pro aeroporto de Varna para tentar voltar para a Alemanha. Ele tinha conseguido um atestado médico liberando o voo, mas ainda estava muito nervoso, agitado, olhando para trás o tempo todo. Parecia que estava fugindo de alguma coisa, né? Como se a qualquer momento alguém pudesse aparecer para machucar ele. Sim. E aí aconteceu um dos momentos mais bizarros e inexplicáveis do caso. O Lars estava no consultório médico do aeroporto, quando do nada ele simplesmente surtou e saiu correndo. Do nada. Mas o que aconteceu? Ninguém sabe ao certo o que desencadeou essa reação. Parece que um funcionário do aeroporto entrou na sala para fazer algum serviço de rotina e a simples presença desse homem fez o Lars ter um ataque de pânico. Caramba, que situação. Ele se levantou de repente falando coisas sem sentido, tipo, eu não quero morrer aqui, preciso sair daqui, saiu correndo do consultório, deixando para trás a mala, o passaporte, o celular, tudo. De arrepiar, né? Imagina o desespero do Lars naquele momento, a sensação de que ele tá em perigo iminente. E aí ele correu pelos corredores do aeroporto, desesperado, até chegar numa área externa, onde ele pulou uma cerca de 2,5 metros de altura e simplesmente sumiu. Sumiu. Mas pra onde ele foi? Ninguém sabe. As câmeras de segurança registraram ele pulando a cerca, mas a partir daí ele desapareceu e nunca mais foi visto. Que mistério. O que será que aconteceu com ele? Ele fugiu de alguém, teve um surto psicótico, foi vítima de algum crime. As perguntas são muitas e as respostas são poucas.
E para a gente tentar entender o que aconteceu com Lars, a gente precisa analisar as pistas, as teorias e tentar juntar as peças desse quebra-cabeça. É isso aí. Vamos mergulhar nesse mistério e ver se a gente consegue desvendar o que aconteceu com Lars Mittank. Mas antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal Renato Mendonça e deixar o like pra gente continuar desvendando esses mistérios. Enquanto a gente tenta entender o que aconteceu com Lars Mittank lá na Bulgária, outro caso nos Estados Unidos, também intriga investigadores e deixa famílias em busca de respostas há anos. A história de Ashley Freeman e Laura Bible é daquelas que te prende do começo ao fim. É verdade. Um caso cheio de reviravoltas com detalhes que te deixam arrepiados, e a gente vai mergulhar nesse mistério para tentar entender o que aconteceu com essas duas adolescentes. Ashley e Laura eram melhores amigas, inseparáveis, sabe? Moravam numa cidade pequena em Oklahoma, Welsh, onde todo mundo se conhecia. Levavam uma vida simples, tranquila. Até que, na noite de 29 de dezembro de 1999, tudo mudou. Essa data, que era para ser especial, marcou o início de um pesadelo para a família e amigos de Ashley e Laura, véspera do aniversário de 16 anos da Ashley, uma noite que terminou em tragédia. Na madrugada do dia 30 de dezembro, a casa dos Freeman pegou fogo. Um incêndio devastador que destruiu tudo. Os bombeiros trabalharam duro para controlar as chamas, mas a casa ficou completamente destruída. E quando as equipes começaram a vasculhar os escombros, uma descoberta terrível: os corpos dos pais da Ashley, Danny e Kathy Freeman. No começo, todos acreditavam que o incêndio tinha sido um acidente, sabe? Mas a autópsia revelou que Kathy Freeman tinha sido assassinada com um tiro na cabeça antes do incêndio começar. Imagina o choque. Um incêndio que parecia um acidente se transforma num caso de homicídio. E aí a pergunta que não queria calar: onde estavam Ashley e Laura? As meninas tinham simplesmente desaparecido. Ninguém sabia se elas tinham conseguido escapar do incêndio, se tinham sido sequestradas, se estavam vivas ou mortas. E a polícia parecia perdida, sem saber para onde ir, qual pista seguir. As investigações iniciais foram confusas, com poucas evidências e muitas perguntas sem resposta. E a angústia das famílias, né? Sem saber o destino das meninas, vivendo um pesadelo sem fim. Totalmente. A mãe da Laura Bible, se recusou a ficar parada esperando por respostas. Ela começou a conduzir buscas por conta própria, a organizar grupos de voluntários, a pressionar as autoridades, a fazer de tudo para encontrar a filha e a amiga. Uma verdadeira guerreira, né? Lutando com todas as forças para descobrir a verdade. Enquanto Lauren buscava por respostas, a polícia tentava juntar as peças do quebra-cabeça. Mas o caso era complexo, cheio de bicos sem saída. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, mas nenhuma delas se sustentava por completo. Teve a teoria de que Danny Freeman teria matado a esposa e fugido com as meninas, mas essa hipótese foi descartada quando o corpo dele foi encontrado nos escombros da casa. Ele também tinha sido assassinado a tiros. Teve também a teoria de que as meninas teriam fugido de casa por vontade própria, mas essa possibilidade era pouco provável, já que elas não levaram nada, nem documentos, nem dinheiro, nem roupas. E teve a teoria de que elas teriam sido vítimas de um crime, né? Sequestradas, assassinadas, mas ninguém conseguia encontrar provas concretas que apontassem para essa direção. O caso de Ashley e Laura se transformou num mistério que parecia insolúvel. Anos se passaram e a esperança de encontrar as meninas com vida diminuía a cada dia. Mas em 2018, uma nova pista surgiu, reacendendo a esperança de que a verdade finalmente viesse à tona. Depois de quase 20 anos sem grandes avanços, a polícia prendeu um homem chamado Ronnie Busick, acusado de envolvimento no caso. A prisão de Busick trouxe à tona novos detalhes sobre o crime. Segundo as investigações, ele teria participado do assassinato dos pais de Ashley e do sequestro das meninas. E o que mais chocou a todos foi a frieza com que ele confessou o crime, descrevendo detalhes macabros sobre o que teria acontecido naquela noite. Busick contou que ele e outros dois homens invadiram a casa dos Freeman, mataram Danny e Kathy e sequestraram Ashley e Laura. E aí ele revelou que as meninas teriam sido levadas para um trailer, onde foram mantidas em cativeiro, torturadas e abusadas sexualmente por vários dias. É de cortar o coração imaginar o terror que essas meninas passaram nas mãos desses monstros. É terrível. E depois de dias de tortura, Busick confessou que as meninas foram assassinadas e seus corpos jogados num poço de mina abandonado. Apesar da confissão de Busick, os corpos de Ashley e Laura nunca foram encontrados. As buscas no local indicado por ele não resultaram em nada. E aí, mais uma vez, as perguntas voltam a pairar no ar. Onde estão os corpos de Ashley e Laura? Será que a confissão de Busick é verdadeira? Será que ele está escondendo algo? E para aumentar ainda mais a revolta da comunidade, Busick foi condenado a apenas 10 anos de prisão por seu papel no crime, mas acabou sendo solto em 2023 por bom comportamento, depois de cumprir apenas uma pequena parte da pena. É inacreditável, né?
Um crime tão brutal, uma dor tão grande para a família e amigos, e o responsável pela atrocidade fica impune. Infelizmente, a justiça nem sempre prevalece. Mas a gente não pode perder a esperança de que um dia a verdade completa sobre o caso de Ashley e Gloria venha à tona e que seus corpos sejam encontrados para que elas finalmente possam descansar em paz. Do frio e sinistro caso de Ashley e Gloria, a gente viaja agora para um dos lugares mais inóspitos do planeta, o Vale da Morte, na Califórnia. É isso aí. E nesse cenário, desolador, que a gente vai mergulhar no mistério do desaparecimento de uma família alemã, uma história que intriga investigadores há décadas. Imagine só, um deserto imenso, com temperaturas extremas, um lugar onde a sobrevivência é um desafio constante. E foi nesse ambiente hostil que Egbert Hincus, sua esposa Cornelia Meyer e o filho dela, Max Meyer, desapareceram sem deixar rastros. Eles estavam viajando pelos Estados Unidos, sabe? Explorando a costa oeste, curtindo as férias. Mas em julho de 1996, o contato com a família foi interrompido. E o mistério começou a se formar quando, meses depois, a van alugada por eles foi encontrada abandonada numa área remota do Parque Nacional do Vale da Morte. A van estava atolada na areia, com os pneus furados, sabe? Parecia que eles tinham tentado sair dali, mas não conseguiram. E dentro da van, os investigadores encontraram roupas, bagagem, dinheiro, documentos, tudo no lugar. Nenhum sinal de violência, nenhum bilhete, nada que indicasse o que tinha acontecido. E aí as perguntas começaram a surgir. Para onde eles foram? Por que abandonaram a van? O que aconteceu com eles? E as teorias, né? Teve gente que achou que eles tinham fugido para começar uma nova vida, outros acreditavam que eles tinham sido vítimas de algum crime, e teve até quem dissesse que eles tinham sido abduzidos por extraterrestres. A imaginação corre solta quando a gente se depara com um mistério como esse, né? Mas a verdade é que, por muito tempo, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu com a família alemã. Mas uma pista encontrada dentro da van intrigou os investigadores. Uma bandeira americana com a inscrição Butt Valley Stone Cabin. Uma cabana de pedra, sabe? Usada por geólogos e aventureiros como ponto de apoio. Um lugar isolado no meio do nada. E essa cabana ficava a uns 6 quilômetros de onde a van foi encontrada. Então os investigadores acreditam que a família chegou aí até lá, mas depois... o mistério continua. E ninguém sabe ao certo o que aconteceu depois que eles chegaram na cabana. Será que eles se perderam no deserto? Foram vítimas das condições extremas do Vale da Morte? Ou será que algo mais sinistro aconteceu? As buscas na região foram intensas, mas nenhum sinal da família foi encontrado. Por anos, o caso permaneceu um mistério. Mas em 2009, um investigador amador chamado Thomas Rouge decidiu reabrir o caso. Ele analisou todas as informações disponíveis, fotos, mapas, depoimentos e elaborou uma nova teoria sobre o que pode ter acontecido com a família alemã. A teoria do Marrude é baseada na hipótese de que a família subestimou as condições extremas do Vale da Morte e tomou uma série de decisões erradas que acabaram selando seu destino. Segundo ele, a família pode ter se aventurado por uma estrada secundária, que se tornou intransitável depois de uma tempestade. Com a van atolada na areia, eles teriam decidido caminhar em busca de ajuda sem água e suprimentos suficientes. Uma decisão desesperada que pode ter custado a vida deles. No Vale da Morte, a desidratação pode matar em poucas horas. E para reforçar a teoria do Marrude, em 2009, os ossos de Cornelia Meyer foram encontrados a cerca de 10 quilômetros de onde a van foi abandonada. A localização e a posição dos ossos sugerem que ela morreu de exaustão tentando voltar para a van. É triste imaginar os sofrimentos daquela família, perdida e sem esperanças num dos lugares mais inóspitos do planeta. E apesar dos esforços de investigadores e familiares, os corpos de Egbert e Max nunca foram encontrados. O que aconteceu com eles ainda é um mistério. O caso da família alemã no Vale da Morte é um lembrete, né? Da força implacável da natureza e da importância de se preparar para qualquer imprevisto quando se aventura em lugares remotos. Isso aí. E com essa história, a gente encerra nosso mergulho no mundo dos mistérios sem solução. 3 casos, 3 enigmas que nos mostram que a vida é frágil, imprevisível e que o mundo está cheio de segredos que talvez nunca sejam desvendados. Mas a gente não desiste, né? A busca por respostas continua. Exatamente. E pra gente continuar desvendando esses mistérios juntos, não esquece de se inscrever no canal Renato Mendonça e deixar o like. E compartilha com a gente nos comentários qual desses casos te deixou mais intrigado, qual teoria você acha mais plausível. A gente se vê na próxima, com mais mistérios, mais enigmas, mais histórias que te farão questionar tudo o que você sabe sobre o mundo. Até lá!